Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo leve, mas justamente com essa premissa de tornar cada espectador um investidor melhor a cada dia, sempre trazendo bate-papos de relevância. E hoje nós vamos continuar nossas discussões sobre fundos de investimentos. Agora a questão é o que olhar na hora de investir em um fundo, quais indicadores, o que levar em consideração, como avaliar a casa. E para bater esse papo, um grande colega meu, inclusive parceiro lá também na Com Dinheiro, mas com a experiência, um background na indústria de fundos aí singular, o Gabriel Fenili. Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma honra recebê-lo. Você já esteve conosco lá no estúdio ao vivo ainda, falando sobre investimento no exterior, mas hoje vamos falar do que você mais gosta, que é o investimento local em fundos. Obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de fundos, aqui é a minha classe de investimento preferida no mercado. Estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas aí que você tenha. Vamos começar de um ponto que nas minhas andanças e pesquisas é uma coisa que sempre volta a aparecer, né? A gente tem hoje no Brasil mais de 25 mil fundos ativos. Uhum. Né? A gente tem mais de 900 gestoras. O que diferencia os fundos? Por que eu iria buscar um fundo diferente do que eu tenho? E por que continuam criando tantos fundos? O que há de diferente entre os fundos já existentes e essas alternativas que surgem a cada ano? Boa pergunta, Felipe. Acho que não tem uma resposta certa para isso. Acho que a cabeça do gestor são infinitas teses de investimento, então enquanto tiver uma tese de investimento diferente, vai fazer sentido você abrir uma casa nova ou não. E quem que é o fiel da balança? O próprio mercado. O mercado vai julgar se a sua tese faz sentido. Poxa, faz sentido aqui ficar long em lojas americanas? Vai ter uma casa que vai propor essa tese. O mercado vai julgar se é interessante ou não. Então, enquanto tiver casa, enquanto tiver gestores qualificados, né? Eu tive muito contato com gestoras globais aí na minha carreira, e posso afirmar que assim, nossas gestoras não devem nada, né, às gestoras americanas, europeias. Então, são gestores qualificados aí com infinitas teses para botar em ação, né, e tentar trazer alfa ali pros cotistas dos fundos. Tem uma... até pelo nosso histórico de mercado, né, quando os gestores vinham plugados em grandes conglomerados, grandes bancos, em que o investidor muitas vezes confundia e pensava que quando você compra o fundo, a garantia é o gestor. Isso não é verdade, né? Ao mesmo tempo que conhecer o track record do gestor é importante para saber como ele toma as decisões. Exatamente. E com isso a gente vê diversas casas independentes nascidas do que a gente chama dos bancões, né? Então, poxa, um gestores, portfólio managers, CIOs, se destacam, né, num desses bancões ou em casas grandes, e poxa, deixa eu buscar minha própria independência, né, e olha, né, apresento na minha lâmina, apresento no meu roadshow para os investidores. Esse aqui é o meu tracking record, eu fui gestor do banco X, do banco Y. Então essa também é uma forma ali de você conseguir uma atenção bacana ali para o seu fundo, né? Eu costumo conversar com diversas casas, né, que estão ali no estágio inicial. Poxa, estamos saindo, estamos ali numa licença, e costumo acompanhar, né, essa briga, né, briga ali entre aspas dos gestores que, poxa, tinham uma baita infraestrutura por trás, né, enfim, o que eles queriam eles tinham, e agora com casas independentes, né, realmente ele brigando por cada centavo para realmente botar a casa de pé, e eles vendo ali que o mundo, né, agora é um outro mundo que, pô, independência tem o seu ônus e o seu bônus, né? Então é bem divertido acompanhar essa
aventuras, né, de nomes conhecidos no mercado, botando, né, novas teses de pé. Algumas dessas teses se provam, alguns desses gestores voltam para os bancos depois, né? Exatamente. É assim que a roda gira. Exatamente. Voltam como funcionários, né? Ou voltam, como vemos movimentos aí de diversos bancos montando... Adquirindo as assets. Adquirindo, né? Dá uma participação, mesas de fundos, o que é um movimento também, né? Que, poxa, deixa aqui que o banco cuida do back, do middle, e o gestor se concentra somente em gerar ali o valor para o cotista também. Né? É uma tese que pode fazer sentido ali para diferentes casas. Essa ali, quando... eu vou falar até a gente, né? Quando a gente entrou quando a gente conheceu esse mercado, o gestor independente tinha por objetivo vender seu fundo para o FOF do bancão. Uhum. Então a meta de vida dele era ir lá aqui na Bran, né, na esquina da Faria Lima com a JK, e convencer lá o gestor de risco que ele deveria aplicar um pedaço do seu portfólio com a gestora independente. Hoje em dia muitas gestoras independentes já vão a público, né? Então elas vão captar com plataforma, etc. e tal, uhum. e vão tendo uma composição de passivo distinta, diversa. O que mudou na característica dessas assets com essa evolução de mercado? Acho que teve uma mudança estrutural, né, no mercado, principalmente ali com a disseminação ali de plataformas como XP, BTG, né, esse investimento por conta e ordem. Né? Por conta e ordem você consegue acessar uma gama muito maior de investidores do que tendo o seu próprio esforço ali do seu time comercial tentando distribuir seu fundo. Então acho que essa foi a mudança primordial, né, que permitiu assets independentes baterem de frente ali com hoje os fundos ontem os fundos dos grandes bancos. Mas até pouco tempo atrás a gente, época logo pré-pandemia, que a gente via a figura do gestor estrela, né? Aquele gestor que ele é a personificação do fundo, ele está lá fazendo barulho no Instagram, no Twitter, no Telegram, né, para vender o fundo. Alguns deram certo, alguns não. Né? Alguns foram uma gelada. Alguns foram uma gelada. E vemos que voltaram um pouco, né, a ficar mais contidos, né, a realmente focar ali no que interessa. Quando você fala justamente essa exposição do gestor, vale retomar aquele ponto de quem está por trás de tomar a decisão. Né? Muitas vezes, quando você faz uma gestão de um fundo ativo, especialmente fundos macro, você tem justamente na mão desse gestor a visão de para onde vai o mercado e você vai tomando as posições de acordo com aquela perspectiva de para onde vai o mercado. Cada vez mais a gente tem visto um crescimento da indústria de fundos passivos, onde a estratégia é pré-definida. E é isso, junto aos fundos passivos, fundos quantitativos, onde essa estratégia até pode ser ativa, mas seguindo regras quantitativas também bem definidas. Sem a emoção do gestor, né? Sem a emoção do gestor. E como tem sido o crescimento dessa indústria de fundos quantitativos no Brasil e o que esses gestores levam em consideração na hora de fazer seus investimentos? A gente vê, principalmente aqui no Com Dinheiro, um crescimento absurdo. Antes a gente via gestoras quantitativas. Pelo que a gente está vendo, acho que esse termo gestora quantitativa vai ficar um pouco obsoleto, porque toda gestora vai acabar tendo alguma parte ali, seja o book inteiro, seja a parte do book, seja algum processo de tomada de decisão quantitativo. Afinal, pessoas mentem, né? Números não mentem. Então é isso que a gente vê. Pode torturadinho nos números também, né? Vemos alguns casos aí, né? Estávamos discutindo antes de começar o programa alguns casos que foram bem torturados, né? Mas, então, estando no Com Dinheiro, eu falo com diversas casas e temos uma ferramenta super flexível para essas gestoras quant, ferramentas que permitem a integração via API, né, que hoje é o creme de la creme do mercado, né?
E casas assim que eu conheço há muito tempo, poxa, vocês estão com interesse nisso? Vocês estão ali montando uma estratégia quant, seja de ação, seja uma casa multimercado, seja casa de crédito privado, né? Montando uma estratégia quant? Invariavelmente sim. Então, o que eu sinto é que assim, é um caminho sem volta, né? Quem está entrando no mercado, estude Python, né? No Condieiro, nossas ferramentas estão totalmente adaptadas para Python. É um diferencial, né? Ou melhor, hoje ainda é um diferencial, né? Mas acho que bem pouco tempo vai começar a ser que nem Excel, de ser algo obrigatório até, porque de ter exatamente o pré-requisito, porque vai ser ter uma gestora, acho que vai ser parte ter ali um programador, alguém que trate dados, um data scientist, algo assim. E olhando para os fundos propriamente, a gente indo na pergunta inicial e olhando o aspecto objetivo dela. Uhum. Quem está aqui assistindo a gente, eventualmente gosta de investir via fundos, o que olhar na hora de selecionar seu fundo? Excelente pergunta. Vou começar contando minha história de investidor. Tá? Eu demorei para entender que existem pessoas muito mais inteligentes que eu e com muito mais recursos que eu para rentabilizar no mercado. Então, investia diretamente em ação e minha carteira de ação, você pode ver ali, seria uma excelente carteira, falamos de fundos passivos, seria uma excelente carteira para você seguir, só que shorteado. Porque tinha ali as piores ações do mercado estavam na minha carteira. Então eu entendi que eu não sou um bom stock picker, né? E comecei a estudar, poxa, deixa eu terceirizar, né, a minha carteira. Vou terceirizar para gestoras ali que tem... então o que olhar? Né? Pô, um tracking record consistente? Ele deu sorte, ele foi, ele acertou em 12 meses, ele tem um retorno super bom em 12 meses, mas e nos outros? Ele entregou retorno consistentemente? A que custo? Esse custo é o quê? Qual é o risco? Ele tomou muito risco para entregar um retorno consistente ou pouco risco? Risco, né? Volatilidade, o quanto as cotas oscilam. Né? Poxa, é um fundo que tem um PL consistente, não, patrimônio líquido consistente, faz sentido o fundo continuar existindo, né? A gente vê casos aí de gestoras que fecham as portas, porque não conseguem chegar ali no break-even, né? Não conseguem se pagar. E outras métricas, aí temos métricas mais avançadas, né? Sharpe, Trainor, Sortino, né? Poxa, qual que vou montar uma carteira de fundos, né? Faz sentido eu comprar 2 fundos diferentes, de casas diferentes, que compram a mesma coisa? Não faz sentido. Não faz sentido. Temos ferramentas no Condieiro que mostram exatamente isso. Olha, casa A, casa B, mas qual que é a intersecção desses fundos? O que eles compram? Poxa, estão ali comprando 40% da carteira, é similar. Faz sentido eu colocar os 2 na minha carteira? Não faz sentido. Então são várias nuances ali que eu posso analisar para ver um fundo. Poxa, faz sentido eu comprar um fundo que compra, sei lá, Tesouro Direto? Ou eu posso comprar o Tesouro Direto eu mesmo? A taxa vai valer a pena? A taxa de administração que eu estou pagando no fundo? Então são esses... Faz sentido comprar um fundo monoações, por exemplo? Meu pai, que deve estar me ouvindo, comprou o fundo monoações de Petrobras. Né? Como é que é? Ele é um dos mais de 300 mil cotistas que compram fundos de monoações ainda. Como é que é a Casa de Ferreira e Pedro de Paula. Muito obrigado. Então, lá em casa é assim, né? Tá pagando taxa de administração e poderia ter comprado na bolsa o próprio papel. Né? Então, esse trabalho aqui de análise, né, de fundos, e a gente faz, né, esse trabalho, eu como vendedor, você aqui como um comunicador, de educação financeira, né, poxa, o que faz sentido você olhar? Faz sentido um fundo de monoação? Talvez não faça. Né? Então é isso que o público que está em casa deve ter em mente, né, na hora ali de montar sua carteira, de escolher fundos. Né? A gente conversa muito com corretoras, com as diversas corretoras que tem no mercado. E, poxa, a gente tem tanta ideia, né, tantos produtos legais para disponibilizar para as corretoras, para
tornar o processo de decisão de fundos de investimento mais completo. Só que aí a gente acaba... O que a gente ouve? Poxa, legal, Gabriel, adoraria ter isso, para mim faz total sentido. Mas o nosso investidor ele acaba olhando só ali, a coluna de retorno de 12 meses, e isso, claro, tem toda a análise por trás ali dos times de inteligência, né? São grandes corretoras, pessoas extremamente capacitadas, né? Mas todas falam exatamente isso. Poxa, a coluna de 12 meses, retorno de 12 meses, é o que manda ali na decisão de investimento da maioria dos clientes. Então, é um processo longo aí que a gente precisa ainda ter aqui de educação financeira no nosso mercado. A gente bate muito nessa questão de olhar o retorno de curto prazo, especialmente na hora de decidir seus investimentos. E não se enganem, 12 meses é curto prazo. Curto prazo. Para quem gosta de contabilidade, se você vai lançar no balanço uma dívida de 12 meses, ela está lá classificada como curto prazo. A aplicação de 12... Olhar 12 meses não é track record, né? A gente tem que olhar 60 meses, 72 meses. Então, você vai olhar 5, 6 anos para começar a tomar essa decisão. Aqui, no Brasil, a gente ainda usa, mesmo 5 anos, a janela é razoavelmente curta. A gente costuma fazer estudos globais com janelas móveis de 10 anos, de 20 anos. O duro é que o plano real só tem 30 anos, você entendeu? Então só tem 10 anos de janela de 20 anos, isso é um problema. Sim. Mas isso não deve servir de desculpa para o investidor não puxar pelo menos os seus 5 aninhos ali na hora de olhar o histórico do fundo. E uma outra coisa, Felício, você comentou muito bem sobre a leitura de performance. Acho que o mercado agora vai começando a entender um outro conceito aplicado a risco, que é a volatilidade. Uhum. Ele enxerga a volatilidade como uma medida de exposição ao risco corretamente. Mas ele esquece de um problema crucial. Quando você tem um ativo que é marcado pela curva, não tem volatilidade. Então, o que o investidor tem que se atentar também? Olhar fundos de renda fixa, especialmente os fundos de crédito privado. Excelente pergunta. Exatamente, a gente tem duas marcações, né, possíveis. A mercado e na curva. A mercado você tem ali o preço do ativo. Na curva você vai... o preço que alguém está disposto a pagar. Exatamente. Quanto alguém pagaria por uma debênture minha de lojas americanas? Eu posso estar marcando na curva ela a 1.000, mas será que eu acho alguém para pagar 50 por essa? Então é exatamente isso. Então, temos casos, por exemplo, você deve se lembrar, RDVT11. Opa, que delícia, grande caso. Deu uma dor de cabeça, né? Então, para quem não se lembra desse caso, é uma debênture que deu default, se eu não me engano, em outubro de 2019. E a gente tem, no Condiero a gente consegue puxar isso de forma super simples, super rápida, a marcação que diferentes casas, diferentes administradores faziam para o mesmo ativo, né, em carteiras diferentes. Então a gente tinha administrador marcando na mesma data essa debênture a, não sei, 1.300, né, e falando que ia levar até o vencimento, enquanto a gente já tinha administrador marcando a 200, né, e falando, olha... É isso, iris or iris. Acho que vai dar pepino aqui, né? Então, essa marcação é algo muito importante, né? Porque o nosso investidor ele pensa assim, renda fixa. Poxa, eu posso perder dinheiro na renda fixa? Se você estiver marcando a mercado, é capaz. Se der um problema, se você tiver um fundo que compre somente debêntures de loja americana, você vai perder dinheiro com esse fundo, né? Então, é algo super importante ali para um investidor ter em consideração, né? O fundo de renda fixa, ele nem sempre vai ter um retorno positivo, ele também tem as suas oscilações conforme acontecem eventos na sua carteira. Primeiro, a própria marcação do mercado, segundo, a própria probabilidade de default. Exatamente. Você em renda fixa pode... lembrar que renda fixa, pessoal, você está emprestando dinheiro a alguém. Exatamente. Se alguém não te pagar, bom... Todo mundo sabe o que acontece quando você toma um calote. Exatamente. E, assim, tudo tem risco. Qual que é o nosso investimento mais seguro hoje
aqui do nosso mercado? Soberano. É soberano, mas tem risco. Né? É mais seguro se eu fosse um investidor global, ainda não sou, talvez no futuro, seria mais seguro eu emprestar dinheiro para o banco americano, para o banco centro-americano ou para o brasileiro? Americano. Então, tudo tem seu risco e isso também precisa ser quantificado. Não é porque é um fundo de renda fixa que você não está imune a esses riscos de mercado. Né? Também tem que ser algo levado em consideração. Né? Não acreditem de olhos fechados somente em nomenclaturas de fundos. Né? Investir os fundos é o seu dinheiro. Né? É o seu dinheiro. Você é o responsável por zelar pelo seu dinheiro. Né? Se você não zelar, ninguém mais vai zelar por ele. E aí você tem uma coisa que é sempre importante lembrar, né? O fundo é uma casca, é um condomínio. Quando você está investindo no fundo, você está comprando os ativos que compõem o fundo. Então é sempre importante ler a carteira. Poxa, eu tenho um fundo de investimento aqui do bancão. Eu tenho um fundo de investimento da grande seguradora, né, na minha previdência. Então, o que acontece se o banco quebrar? Só está fazendo a pergunta errada. Então, não importa, o ponto não é se o banco quebrar, é se a empresa que você está comprando lá dentro ou está emprestando crédito quebra. Né? E isso é fundamental. Exatamente. Estudem, né? Hoje a gente tem diversas gestoras publicando a carta do gestor. Né? Você está pagando pela cabeça do gestor. Né? Essa é a taxa de administração e a taxa de performance que você paga para o fundo. Leia a carta do gestor, que seja mensal, trimestral. A gente hoje tem aí perfis na internet que fazem o resumo dessa. Informe-se, né? Entenda a cabeça de quem você está comprando, de quem você está comprando e por que ele está investindo em A e não B. Né? Por que o fundo dele foi mal? Né? Nós tivemos conversa hoje mais cedo, gestoras grandes que tiveram o pior ano da história esse ano. E o gestor está lá explicando por que foi mal, o que ele acha e o que ele vai fazer para corrigir. Né? Então, hoje tem as ferramentas aí no mercado para... Né? Hoje ninguém mais pode alegar que, puxa, fui pego de surpresa. Claro, quase ninguém. Ainda existem alguns a cauda ali, o risco de cauda, né? Mas informação hoje está aí à disposição para todo mundo aí à distância de um clique. A gente tem um cenário regulatório aqui no Brasil muito propício. Né? Você tem disponível a mercado a carteira dos fundos mensalmente, você sabe aonde seu fundo aplica, se for um fundo de fundos, inclusive depois vale a pena explicar essas diferenças. Se for um fundo de fundos, quais são os fundos que ele aplica e quais são os ativos que esses fundos aplicados têm na carteira. Né? Você comentou no Como Dinheiro de fazer a sobreposição das carteiras. Tem esse fator, mas muitas vezes o gestor usa derivativos para emular outras posições. Então você não quer se limitar a ver a carteira, eventualmente não entende todas as estruturas com derivativos, vê a correlação, vê se sua carteira não está correlacionada demais. Por quê? O fundo é um excelente instrumento de diversificação, mas você pode e deve diversificar entre os fundos também. A gente teve recentemente um fenômeno de que boa parte dos fundos macro no Brasil, especialmente em 2022, 2023 estava todo mundo perdido, então cada um tentou dar o tiro para onde dava para dar. Mas em 2022 tinha uma sobreposição muito forte dos fundos macro, né? Então todo mundo indo na mesma direção. Quando o cenário foi um pouco diferente do esperado, todo mundo perdeu abraçado. O que é reconfortante, mas continua tirando dinheiro do bolso. Né? Exatamente. E lá fora a gente tem são mercados mais desenvolvidos, né, com mais maturidade. Por exemplo, a figura do fundo ou do gestor, o contrarian. É o cara que está remando contra a correnteza. Se fosse num mercado que nem o nosso no passado, todo mundo indo para um lado, ele estaria indo para o outro. Hoje estaria nadando aí de braçada, né, na rentabilidade do próprio fundo. Né? Então tem essa vantagem também de você buscar alternativas, né? Descorrelacionar sua carteira. Né? É a forma mais eficiente de você mitigar o risco da sua carteira. Diversifica. Né? Diversificar não custa nada a mais do que custaria não diversificar. E é aquilo, você vai pôr seus ovos só
numa cesta? Não, pô, diversifica em classes de ativos, em fundos diferentes, em mercados diferentes. Né? Diversificação aí é uma forma de mitigar risco praticamente sem custos. Sem custos a princípio, mas pode ter custo. Você pode comprar justamente, a gente estava falando, um FOF para fazer essa diversificação para você. E como eu tinha dito anteriormente, antigamente era comum que o gestor independente não acessasse o mercado direto. Ele fosse nos FOFs dos grandes bancos, que montariam suas carteiras diversas e entregariam para o cotista. Quais são as vantagens, se é que existem vantagens, de investir via FOF ao invés de investir direto nos fundos? Você ganha eficiência. Você ganha eficiência em vez de você comprar 20 fundos diferentes, mandar 20 ordens de compra, você compra somente um fundo, né, e está concentrado ali somente em um lugar os seus investimentos. Então tem essa vantagem. No Condiero a gente tem uma ferramenta bem legal que é a ferramenta de explosão de fundos, de carteiras de FOFs. Então eu me recordo aqui que ano passado eu fiz uma demonstração para um fundo de pensão, né, fundo de pensão fechado, e eles com um fundo exclusivo, um FOF exclusivo, perguntei, vem cá gestor, você sabe qual que é a sua maior posição? A minha maior posição é no fundo X. Não é isso que eu perguntei. Qual que é indiretamente sua maior posição? Ah, não sei. Poxa, resolvemos ali em 3, 4 minutos, consegui mostrar que a maior posição desse fundo de pensão, um dos maiores do país, era em Vale. Ele não sabia que quase 8% da carteira dele estava em Vale. Né? Talvez agora com essas notícias que saíram, não sei se ainda está tão alocado em Vale. Não, e tem um ponto aí que... algumas vezes, primeiro, é difícil você enxergar essa posição até o final. Tive, historicamente, você sabe, contato com muitos RPPS, né, os regimes próprios de previdência social, e muitas vezes eles alocam em FOFs que alocam em outras estruturas. E não é trivial saber para onde está indo o seu dinheiro no fim do dia. E o que acontece? Às vezes você aloca via 2 caminhos diferentes no mesmo ativo. Né? E você acaba perdendo essa visibilidade. Acompanhar a sua carteira, não só no primeiro nível, mas saber exatamente o ativo que você está exposto faz uma diferença tremenda, justamente na sua gestão de risco. Né? Quer ver uma outra coisa legal que a gente também consegue mostrar no Condiero? Risco de liquidez. Poxa, eu tenho um FOF. Pô, meu FOF é, sei lá, 30 dias para resgatar. Eu abro no Condiero e vejo que a grande maioria dos fundos dentro desse meu FOF tem ali a liquidez entre 10 e 15 dias. Pô, ok, estou com um risco de liquidez ali, aceitável. Né? Só que aí você explode mais um nível, você explode a carteira dos fundos dentro do seu fundo. Poxa, será que esse fundo está falando que a liquidez dele é em 10 dias? Será que a carteira dele realmente tem a liquidez de 10 dias? E você vai começando a analisar que, poxa, não, realmente, 10 dias. Ou, olha, se ele tiver aqui um estresse de resgate, talvez esse fundo aqui tenha algum problema de liquidez. Então, também, outra métrica de risco, né, super importante, né, perante reguladores, perante plataformas de distribuição, risco de liquidez. Né. A gente mencionou os nossos reguladores do mercado. Tá? Eu tive bastante contato com reguladores tanto brasileiros quanto de outros países e a gente tem que dar o valor para quem, né, para quem merece valor. O brasileiro gosta muito de falar mal do Brasil, né? Mas assim, a transparência que CVM, Anbima, Abrap, enfim, essas reguladores e autorreguladores conferem ao mercado, é muito raro você ter em outros países. Né? Em outros países, em outros mercados desenvolvidos, maiores que o Brasil, as gestoras não têm a necessidade nem de reportar qual a carteira que eles estão investindo, né? E precisam ali provedores independentes bater de porta em porta para descobrir o que o fundo está investindo e assim informar o mercado. Então, né, temos muitas ineficiências aqui no nosso país, mas os reguladores aqui... O que eu tive contato com outros mercados, aqui eles fazem um trabalho assim bem justo, bem transparente. A SEC, quando muito, exige as principais posições
trimestralmente ou semestralmente defender a categoria de fundo. Isso é um negócio inimaginável. Aqui a gente, inclusive como provedor de mercado, enche a paciência a CVM porque aumentou o prazo de 90 para 60 dias de omissão. Que dirá se a gente não pudesse ter todas as posições, né, e só tivesse espaçadamente. Imagina, um mês você pode fazer trades, mas em 3 meses você pode ter girado completamente a sua carteira. Então você pode passar anos a fio marcando posições que na verdade não eram existentes, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar justamente sobre esquemas Ponzi e o impacto que tem a falta de transparência em permitir isso. A gente vê esquemas emblemáticos que passavam por fundos feeders, né? Fundos de aplicação, e eles simplesmente mandavam o dinheiro para lá e não tinham que reportar para ninguém onde estava esse dinheiro. Isso aqui no Brasil é inimaginável. A CVM faz um trabalho fantástico e os próprios órgãos autorreguladores, como o Gabriel bem reforçou da Anbima, complementam esse trabalho de maneira bastante saudável e que ajuda bastante o nosso mercado a desenvolver com as dificuldades que tem. O CVM é um órgão relativamente pequeno para o tamanho do nosso mercado de capitais, mas tem feito um trabalho muito bom. Inclusive, é um prazer recebê-los aí quando quiserem vir no programa. Deixa eu puxar o gancho, né, falando de CVM e o que disponibilizamos no Com Dinheiro. A CVM, até hoje, infelizmente, eles ainda não, né, é um pedido aqui dos provedores há muito tempo, eles ainda não pedem para ser detalhados os investimentos no exterior. Né? Então, as gestoras só botam ali numa caixinha, investimento no exterior, R$1 bilhão. O que eu estou investindo? É em Treasury ou é em derivativo exótico do Bernie Madoff? Não sei, né? Ainda não sei. Só que no Com Dinheiro nós temos também acesso às carteiras trimestrais publicadas pela SEC, né? A CVM dos Estados Unidos. E com isso a gente consegue pegar também a carteira de várias gestoras brasileiras que montam veículos lá fora. Né? Então, poxa, você que está montando um FOF, né? Você está ali pegando a carteira da gestora que começa com D, que começa com S, tá lá, investimento no exterior. O que tem lá? No Com Dinheiro você consegue saber o que a gestora está comprando. Poxa, é ETF, é ação chinesa, né? Então, mais aqui é uma lacuna, né, de informação que o nosso mercado tem, mas que quem tem Com Dinheiro consegue suprir, né, essa lacuna de informação. Isso aí eu não sabia, hein? Depois te mostro. Depois a gente disponibiliza para quem conseguiu, então me peçam no LinkedIn esses estudos. Tá, sem dúvida. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você Com Dinheiro de hoje, a participação de Gabriel Fenili, batendo esse papo sobre fundos de investimento. Fique por aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você Com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Gabriel Fenili sobre a indústria de fundos de investimentos aqui no Brasil e, naturalmente, como você pode escolher, o que você olha na hora de acompanhar um fundo, o que você pode ver de diferença entre os gestores, como monitorar a sua carteira de fundos e ver se ela está adequada aos seus interesses. Agora, tem um mercado que você acompanha bastante bem, Gabriel, que é o mercado de investidores de alta renda, e tem uma questão aí do uso de fundos exclusivos como veículo. Então a gente tem a vantagem, a gente conversou aqui sobre a vantagem de você terceirizar a gestão e contratar um gestor de primeiro calibre por um percentual que é a taxa de administração, a taxa de performance, e isso por si é uma forma de contratar esse serviço, mas muitos indivíduos, né, com maior patrimônio eventualmente usam estruturas de fundo exclusivo, que também são fundos de investimento, para fazer seus investimentos por lá. Mas por que um investidor abriria um fundo e arcaria com os custos de abrir um fundo para fazer seus investimentos por dentro desse fundo ao invés de aplicar diretamente no ativo? O principal são benefícios tributários.
Né? Então, fundos exclusivos têm benefícios de tributação, não tem incidência de alguns impostos, né? Então, e são estruturas mais eficientes, né? Acabam sendo mais eficientes que acabem, assim, dependendo de quanto você tem investido, né? Claro, sempre tem o depende, né? Dependendo de quanto você tem investido, faz sentido você montar um fundo exclusivo para você, né? Então temos aí diversos wealths, diversos family offices com fundos exclusivos para fazer a gestão de fortunas, né? Então, a gente tem bastante contato com o wealth no nosso dia a dia, né, ali fazer a gestão de fortunas. Né? E, poxa, às vezes você está ali com uma carteira administrada, né, numa wealth, e talvez já faça sentido, né, você migrar essa carteira para um fundo. Né? Você não necessariamente ali faz parte ali de uma família bilionária, mas você não precisa ser um bilionário para ter os benefícios de um fundo exclusivo. Então, converse com sua wealth, né? Talvez faça sentido você migrar a sua posição, né? Nós no Com Dinheiro atendemos diversos players que estão nessa transição, né? Poxa, estou migrando ali minhas carteiras administradas, o que atendemos, né? Fazemos consolidação onshore, offshore, né? Mas estou migrando minhas carteiras consolidadas para virar um fundo exclusivo. Poxa, atendemos isso de cabo a rabo ali, ferramentas de risco, ferramentas de gestão, de controle de passivo, de enquadramento, né? Temos isso dentro do Com Dinheiro para ajudar na gestão ali desses fundos exclusivos. Temos inclusive diversos wealths aqui no nosso mercado que são clientes do Com Dinheiro justamente para isso, né? Para aproveitar tudo que o Com Dinheiro te oferece, seja na área de análise de ativos, controle de risco, consolidação de carteiras, tá? Então, essa aqui é a minha experiência com os fundos exclusivos. E qual que é a vantagem para o wealth desmontar estruturas de fundos próprias? Devolvo para você essa pergunta. O que você acha que é a vantagem? O que o pessoal costuma comentar, se eu falar alguma bobagem, você me corrija, por favor. O pessoal costuma comentar justamente que você tem um grande conhecido nosso, a Lifetime, né? A Lifetime, ela tinha uma estrutura de assessoria de investimento e ela montou a própria gestora. E o que o nosso amigo Fabiano sempre comenta, Fabiano é o diretor comercial da Com Dinheiro, que abraço. Que faz parte da estrutura comercial junto com o Fenili, que era o caminho de, eventualmente, ao invés de você ter posições replicadas, então a cabeça do gestor tem a visão de que a melhor carteira de ações é Vale, Cielo, Banco do Brasil e, sei lá, IRB. Eu vou falar IRB para ninguém achar que eu estou de fato fazendo recomendação aqui, certo? Então você tem lá essa cabeça de gestão. Ao invés de você, em cada carteira administrada, ficar comprando essa posição, você monta um fundo e todo mundo que vai comprar ações vai comprando cotas desse fundo central, né? Exatamente. Então isso aí você tem um ganho de eficiência na estrutura, né? E aí você comentou de vantagem tributária, né? Isso tem um ganho operacional junto com a vantagem tributária, que é, você compra ações, sei que todo mundo está assistindo, já parou para refletir sobre isso, você compra ações, tem um ganho, você tem que pagar o imposto na hora, então você não consegue usar aquele dinheiro do imposto para comprar outras ações. Se você está dentro de um fundo, você compra as ações, vende, aquele dinheiro vai entrar todo na sua carteira, você só vai pagar imposto sobre a cota do fundo quando você vender a cota do fundo. Uhum. Dito isso, o que acontece? Você consegue reinvestir o dinheiro que pagaria para impostos e só pagar lá na frente. Isso também faz uma diferença tributária tremenda, embora não seja nenhuma liberalidade, né, do não pagar de imposto, você vai pagar imposto, você vai pagar na venda da cota e não na venda de cada operação. Vai adiar o pagamento do imposto, vai adiar o pagamento. Mas enquanto você adia, tem ali o benefício no mínimo dos juros compostos. Exatamente. Vai crescendo a bola de neve. Que é o problema da famigerada come-cotas também, né, que é o imposto antecipado. Exatamente. Né? Felizmente, isso não é aplicado no fundo de ações, que seria um grave problema, porque não necessariamente você prevê antecipadamente você não necessariamente prevê antecipadamente o ganho real que você vai ter com aquelas ações, mas em fundos de renda fixa acontece, e muitos fundos de renda fixa também têm oscilação da cota e tem que pagar come cotas.
que era uma outra vantagem dos fundos exclusivos, né? Exatamente. Não adianta, a gente vai ter que pagar imposto alguma hora aqui no nosso país. O que as grandes fortunas fazem? Tentam jogar esse pagamento de imposto lá para frente e via artifícios legais, né? A gente não está falando nada aqui de nada ilegal, são estruturas legais no mercado e temos aí, né, diversos consultores, diversos profissionais preparados ali para justamente tirar o benefício dessas estruturas. Tá? Tem que saber jogar o jogo. Tem que saber jogar o jogo. Inclusive, falando de jogar o jogo, é uma briga de gato e rato. Então, eu acabei de comentar que os fundos exclusivos tinham benefício do não pagamento de come-cotas, não por serem fundos exclusivos, que fique claro, mas por serem fundos fechados. Então, se você não tem captações e resgates, você não teria necessidade de ter a cobrança de come-cotas. Isso faria menos sentido que não serem fundos justamente em que essas posições se movimentam. Mas já houve a discussão para que, especialmente para os fundos fechados que fossem exclusivos, perdesse esse, digamos, benefício. Benefício tributário. No entanto, você ainda pode manter o seu fundo fechado sem come-cotas, fazendo o quê? Voltando ao fundo de previdência. Fundo de previdência também você consegue ali a postergação dos impostos, né? Você vai pagar, não tenha dúvida disso, mas você vai jogando para frente o pagamento desses impostos, que vai te trazer mais eficiência aqui nos seus investimentos no dia de hoje, né? Então, começo do ano, né? Então, diversos investidores devem ter feito exatamente isso. Fim do ano, quanto foi que eu faturei aqui no ano? Deixa eu jogar ali 12%, hoje que tá? Deixa eu jogar aqui no fundo de previdência para fazer o abatimento ali do imposto de renda, né? Ter esses benefícios tributários aqui que a gente tem no Brasil. Isso é uma maravilha que geralmente você esquece até fazer a primeira vez, mas não pode deixar de fazer. Inclusive, você pode fazer isso para os próprios fundos exclusivos. Então, você já sabe disso, você vai lá e monta um fundinho exclusivo. Você pede já para o seu gestor fazer lá um PGBL para comprar esse fundo exclusivo. Você já se protege nas duas pontas. Fora os benefícios sucessórios, né? Então, procure seu assessor de investimentos, né? Ele vai ser uma pessoa super indicada ali para te guiar aqui nessas estruturas tributárias brasileiras e eficiência de investimentos. Tem que trazer o pessoal da Icatu, da Sul América, bater um papo com a gente sobre Bradesco Seguros também. Pessoal muito bom para bater esse papo com a audiência sobre os usos, as vantagens de usar essa estrutura de PG, especialmente de PGBL, e especialmente da tabela regressiva, né? Não vai fazer tudo isso. Você coloca sua tabela progressiva para trabalhar, não adiantou muito, né? Você vai empurrar um pouquinho o pagamento de imposto, mas não vai ser nada demais. Agora também não vai usar a tabela regressiva e gastar o dinheiro no primeiro ano, né? Aí você vai pagar 35%, você vai ter feito a alegria do leão. O leão agradece. O leão agradece. A gente conversou muito sobre o olhar do institucional. Uhum. Então, como as wealths veem seus fundos, como os fundos de pensão enxergam os seus fundos, mas como o investidor, a pessoa física, pode olhar e o que ele deve olhar na hora de fazer sua seleção de fundos. Você já comentou que é muito comum o investidor olhando ali só o retorno dos últimos 12 meses, o retorno de curto prazo, quando muito dá uma olhada em volatilidade, mas poxa, o que a gente pode trazer de contribuição que o investidor que está nos assistindo, pessoa física, consiga acompanhar e olhar adicionalmente em termos de informações sobre os fundos de investimento que hoje ele aloca? Correlação, eu gosto sempre de olhar correlação entre os meus ativos, né, os meus fundos, né, o que a gente conversou. Eu estou investindo 2 vezes na mesma coisa? Olha isso. Né? A saúde do fundo, a saúde da gestora. Se você entrar no site das gestoras, eles têm lá documentos de compliance, documentos da gestora, formulário de referência.
dá uma olhada ali, vê como que está a saúde da gestora, qual que é o currículo do gestor, qual que é a formação dele, quanto que ele tem de experiência, por onde ele passou. Então, aprofunde-se um pouco mais, né, na vida do fundo, na vida da gestora. Por que a gestora está ali? Por que o gestor criou aquela estrutura? Por que ele deixou o bancão e foi para a gestora? Então você vai conseguir essas informações, acompanhe seu gestor nas redes sociais, né, entenda a cabeça dele, veja se faz sentido, se o que ele fala a longo prazo casa com sua visão de mundo. Né? Então dá esse passo além, né, do que somente confiar ali em retorno de 12 meses. Então, vou aproveitar que você está comentando sobre isso e vou fazer aquela provocação. Conta aí pra gente o que é o fundo melhor que o meu. Excelente. Quem está ouvindo, entre www.fundomelhorqueomeu.com.br, é um site aberto, né, disponibilizado pelo Com Dinheiro. Lá o que você pode fazer? Coloque o fundo que você tem na carteira, pode pôr o nome lá do seu fundo e o Com Dinheiro vai rodar um algoritmo, um algoritmo proprietário que vai identificar fundos similares, então com correlação parecida, né, com ali que fazem sentido serem comparados, porém, dentre as métricas desse algoritmo, fundos melhores que o que você colocou. Então, o que é o melhor? O que o Com Dinheiro julga? Retorno, volatilidade, liquidez. Poxa, quanto menor a liquidez, mais ali o Com Dinheiro dá uma pontuação pro fundo. Então, fundo melhor que o meu, né? Testem esse site, é de graça, tá? Vocês acredito que vão gostar. Aproveita esse site aí, que foi um grande desenvolvimento que a gente fez. Aproveita enquanto é de graça, né? Então www.fundomelhorqueomeu.com.br. E falando em coisas de graça, você pode sempre visitar o próprio site. O Gabriel comentou sobre a visita aos sites das gestoras. Você pode visitar o próprio site da CVM e encontrar lá as carteiras mensalmente publicadas para sempre acompanhar, né? Esse é um trabalho público importantíssimo, né? Sempre acompanhar o que você tem na sua carteira de verdade, né? Esse é uma experiência aberta, a própria CVM fornece, qualquer pessoa pode acessar esse tipo de composição, e muitas vezes as pessoas não sabem, ou por falta de informação, nunca entraram, então acabe com isso agora mesmo, vai lá, pode usar lá, jogar na busca lá, carteira CVM, carteira de fundo CVM, você vai encontrar, e aí você tem acesso de fato onde você está investindo. E também deixo do site da Ambima. Também tem bastante coisa lá, apanhados da indústria de fundos, né? Qual a classe de fundos mais investido, cursos, até a última vez que eu entrei eram cursos gratuitos, então o que a gente falou, educação financeira. Poxa, são cursos, né, preparados ali pela equipe de educação, super bacanas, sempre indico ali para, Gabriel, como que eu começo nisso? Poxa, tem uma baita ferramenta pronto para vocês se aprofundarem um pouco mais, conseguirem um pouco mais de conhecimento nos investimentos. Exatamente. E como é de costume, a gente tem aqui no programa um conjuntinho de aquelas perguntas difíceis, aquelas perguntas duras. Não é porque você tem o crachá da Com Dinheiro, você vai fugir dessas perguntas. Vai com calma. Fazer esse sprint final no programa, trazendo aquelas perguntas de bate-bola, jogo rápido, né? Como é que era o nome? Tinha a precursora dos talk shows do Brasil, Marília Gabriela, tinha esse bate-bola, né, no final da entrevista. Então, vamos trazer aqui para você Com Dinheiro, o bate-bola Com Dinheiro. De fazer algumas perguntas, você tem que responder na lata, não pode titubear, não pode ficar em cima do muro. Começando do começo, faz sentido investir em fundo monoação? Não faz sentido. E seu pai? Pai, um profissional aqui falando, se não for por mim, pelo Dr. Felipe Ferreira, não faz sentido. Eu tenho uma carteira de fundos, eu quero acrescentar um fundo nessa carteira. Faz sentido olhar o índice de Sharpe para a carteira de fundos? Tem índices melhores. A gente pode, por exemplo, pensar no índice de Trainer. O índice de Trainer ele vai olhar o risco sistemático da sua carteira. Então, Sharpe é melhor que nada,
mas existem índices melhores ali para você explorar. Faz sentido alocar em fundos de previdência? Faz sentido alocar em fundos de previdência. Aproveitem as vantagens tributárias que eles fornecem. Posso alocar em FOFs ou o custo de diversificação via um outro gestor? Estou dobrando os custos, então eu deveria alocar nos fundos diretamente. Pode alocar em FOF, sim. Esses custos eles são pagos pro rata ali por todos os fundos dentro da estrutura do FOF. Normalmente as taxas não são maiores que de um fundo específico, investir diretamente num fundo. Então vamos quebrar essa pergunta. Alocar no ativo direto ou via fundo de investimento? Eu, Gabriel Fenili, que já aprendi que não sou tão inteligente quanto o resto do mercado, prefiro alocar em fundos diretos. Faz sentido pagar taxa de administração para alocar em fundos de crédito privado? Eu vou mudar minha pergunta, vou piorar essa pergunta vai ser maldosa. Faz sentido pagar taxa de performance para fundo de crédito privado que bate o CDI? Você quer me complicar? É lógico, estou aqui para isso. Olha, fundo de crédito privado com CDI como benchmark de taxa de performance é jogar o jogo ganho, né? É o mínimo que ele tem que fazer, então eu acho que não faz sentido. Você acha que não faz sentido? Acho que não faz sentido. Vou trazer aqui os gestores de crédito privado para um debate com o Fenili e vamos ver quem ganha no ringue. Vamos ver quem ganha no ringue. Fundos abertos ou fundos fechados? Depende da sua estrutura de investimento, né? Se você tiver acesso a um fundo fechado, conseguir montar ali fundo fechado, você tem benefícios. Qual a vantagem de comprar um fundo listado em bolsa? Fundo listado em bolsa, você tem a evolução da cota desse fundo marcado a mercado, né? E você tem um mercado muito maior para liquidar esse fundo. Marcação pela curva ou a mercado? Marcação a mercado sempre. Eu quero saber se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro com ativo. E suavização de cota, então, você, digamos assim, não é muito a favor? Não. Não sou a favor. Muito bem, muito bem. E o que você acha sobre fundos incentivados, fundos de debêntures de infraestrutura e o uso do benefício fiscal através de fundos de investimento? Super vale a pena. Você consegue ter acesso a muitas vezes emissões que não estão disponíveis para o investidor, pessoa física comum. É uma estrutura que faz sentido você investir. Então, para fechar com o carinho do Gabriel pela indústria, qual a maior vantagem para o investidor em investir utilizando estruturas de fundos de investimento? Você está terceirizando a sua decisão de investimento para, em tese, pessoas muito mais inteligentes e muito mais preparadas e que vão fazer isso o dia inteiro por você e que, em via de regra, também vão ter algo a perder, né, se o fundo for mal. Maravilha, Gabriel. Um grande prazer recebê-lo aqui. É sempre um prazer bater um papo com você, aprender um pouco com você. E fique, por favor, à vontade para deixar seus contatos, redes sociais. Se você, assim como eu, gosta lá do LinkedIn, eu não tenho muito, digamos, traquejo com outras redes sociais, não. Mas o LinkedIn a gente tá sempre lá, então aproveite. Exatamente. Deixa aí seu LinkedIn, deixa seus contatos, e-mail, telefone, o que você o telefone, tira um print do seu cartão com dinheiro. Fica à vontade, o momento já vai agora. Pessoal, me adiciona no LinkedIn, Gabriel Fenili, Fenili, do jeito que fala. Estou à disposição, eu publico bastante conteúdo no LinkedIn, né, usando Com Dinheiro como base de dados. Conteúdos relevantes, conteúdos que são curiosos, né? Pô, sabia que tem o fundo Cachaçinha? Procure no LinkedIn o post sobre o Cachaçinha. Então me procure no LinkedIn, meu e-mail gabriel.fenili@comdinheiro.com.br. Também estou à disposição, podemos marcar reuniões, vai ser um prazer apresentar o Com Dinheiro para quem quiser conhecer. Muito obrigado.
mais uma vez. Felipe, conte sempre comigo aqui, estou à disposição para quando precisar. Muito obrigado. Naturalmente, agora o agradecimento diretamente no Conversar com Dinheiro, por você dar aqui a participação do Gabriel Fellini. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro, a parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, trazendo as principais mentes do mercado para esse bate-papo leve, mas com o objetivo de tornar cada um de vocês investidores melhores a cada dia. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre as soluções para os seus investimentos ou para o seu negócio, visite lá www.condinheiro.com.br e conheça mais sobre as nossas soluções. Seu feedback sempre é muito bem-vindo, então se você quiser deixar uma dúvida, um comentário, uma sugestão, quem você quer ver aqui no nosso sofá, na nossa poltrona, mande lá pra gente em contato@comdinheiro.com.br. Vai ser sempre um prazer receber o contato de todos vocês. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima!